Salve, galerinha! Professor Daniel Oliveira, mais uma vez aqui contigo. Lembra do nosso combinado, né? Mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. E olha só, vamos fechar essa prova de Química. Tanto Enem como o EMA. Vamos botar mesmo para arrebentar. Olha só, aqui na descrição do vídeo tem um link com o nosso material. Então você clica lá, baixa o material, vai acompanhando, entendeu? Tudo para que você consiga desenvolver legal sua química. Perfeito? Tá comigo, não tá? Então vamos. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio. Historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carne de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? A. O sal adicionado diminui a concentração de soluto em seu interior. Ó, o que acontece com as células presentes nos alimentos. Ele quer saber o que acontece com as células dos alimentos. O sal adicionado diminui a concentração de soluto em seu interior. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. Isso aqui já sabe que não tem nada a ver. A adição do sal altera as propriedades de sua membrana plasmática. Os íons sódio e cloreto provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas, não tem como, né? Já que ali você vai ter passagem de água. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água dentro das células. Então, olha só, basicamente acontece isso aqui. Vamos imaginar que você tem uma célula. Tudo bem? E aí vamos imaginar que você começa a jogar sal aqui, ó. Que você tem, na verdade, um pedaço de carne, por exemplo. Você começa a jogar sal aqui, ó. Tranquilo? Quando você coloca ou começa a jogar sal, esse lado aqui fica muito concentrado, muito concentrado. E aí você deve estar lembrado de um conceito lá da biologia, o professor trabalha muito contigo. A famosa osmose. Bem que eu tenho uma membrana, essa membrana é semi-permeável. Imagina, bem aqui eu tenho solvente. E agora eu vou encher de soluto. Aqui eu tenho soluto, 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 soluto. Você percebe que esse lado bem aqui é o lado mais concentrado. E você percebe que esse lado aqui é o lado menos concentrado. O que acontece quando pega, por exemplo, um alface ou um tomate e deixa numa salada lá com aquele molho? Aquele molho, a concentração ali é bem maior. Com o passar do tempo, esse alface ou esse tomate, eles começam a murchar. Por quê? Porque a água sai das suas células e vai para o molho. É natural o solvente começar a passar de um lado para o outro. O solvente começa a passar do meio menos para o mais ou mais para o menos. Lembra? O que acontece com aquele alface, com aquele tomate, lá naquele molho, eles não murcham. Por que eles murcham? Porque, olha só, a água começa a sair do meio menos concentrado e vai para o meio mais concentrado. Se tu estiver trabalhando com a ideia do molho, a água está saindo da célula, por exemplo, daquele alface, então ele começa a murchar. Toda vez que o solvente passar pela membrana semipermeável, você tem a osmose. Essa passagem pode ser do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou do mais para o menos, tanto faz, do menos para o mais ou do mais para o menos. O fluxo natural da osmose é do meio menos concentrado para o mais. Com o passar do tempo, como tu começa a fazer o solvente ir para o outro lado, esse meio bem aqui, ele começa a baixar a sua concentração. E o outro começa a aumentar a sua concentração, até chegar a um equilíbrio. Mas existe um processo, que é um processo de dessalinização da água do mar, que utiliza a osmose seguindo o fluxo inverso, que é a osmose reversa. Na osmose reversa, a passagem é contrário. Não vou trabalhar muito com isso para não enrolar a sua cabeça.
Vamos trabalhar só com esse aqui, esse processo normal. Então, com isso, como a água começa a sair daqui, os micro-organismos não conseguem se desenvolver. E com isso, tu acaba conservando aquele alimento, tá? Então, a grande concentração do sal no meio extracelular, ou seja, fora da célula, provoca a saída de água de dentro da célula, ó. Mesma coisa aqui, ó. Esse lado está mais concentrado. O que vai acontecer com a água que está aqui? Começa a sair e vem para o meio extracelular. Tá certo? Então, nós temos como resposta essa questão letra E. Então, uma questão bem tranquila. Se você tivesse nossa ausência, até da própria biologia, tu conseguiria desenvolver essa questão sem problema nenhum, tá? Sem problema algum. Próxima. A energia elétrica nas instalações rurais pode ser obtida pela rede pública de distribuição ou por dispositivos alternativos que geram energia elétrica, como os geradores indicados no quadro que a gente vai já colocar. Os geradores que produzem resíduos poluidores durante seu funcionamento são... Eu quero saber qual o gerador que gera resíduo poluidor. Então vamos lá. Essa questão é bem tranquila, tá, gente? Só teu próprio conhecimento do teu dia a dia consegue desenvolver ela legal. Gasolina. Converte energia térmica da queima de geradores a gasolina. Funcionamento. Eles convertem energia térmica da queima da gasolina em energia elétrica. Ele vai me dar substâncias poluidoras. Tá? Eu vou ter resíduo poluidor. E, por exemplo, vai ter gás carbônico, assim vai. Então, a queima da gasolina vai gerar um tipo de poluição. Fotovoltaico não, né, gente? Ele converte energia solar em energia elétrica e armazena em baterias. Então, esse tipo de gerador já não me dá problema. Assim como os hidráulicos, uma roda de água é acoplada a um dínamo que gera energia elétrica também, não tem problema nenhum. Agora, se você tiver um gerador a carvão, a queima do carvão, a mesma situação da gasolina, você vai sim ter substâncias poluidoras como resíduos, tá bom, gente? Como o resultado daquela utilização daquele combustível. Então, 1 e 4, uma questão bem light, bem leve mesmo. Na própria leitura tu consegue desenvolver tudo dela. Percebe que eles estão explorando muito essa parte de reações químicas. Aqui é reação orgânica, tá? Mais uma vez, a reação orgânica ela está sempre presente aí, né? O trinitrotolueno é um poderoso explosivo obtido a partir da reação de nitração do tolueno, como esquematizado. A síntese do TNT é um exemplo de neutralização, desidratação, substituição, eliminação, oxidação. Olha só. Bem aqui você tem um anel aromático. Bem aqui você tem um anel aromático. Tudo bem? E eu vou fazer uma reaçãozinha com ácido nítrico. HNO3. Vou escrever de outra forma para te poder entender melhor. OHNO2. Perfeito? Quando você fizer essa reação, aqui eu tenho os hidrogênios ligados ao carbono e eu vou pegar qualquer um. Eu posso usar qualquer hidrogênio bem ali para poder fazer esse processo. E eu vou substituir esse hidrogênio pelo grupo NO2. E aí eu passo a ter um nitrocomposto. Tá? Mais água, H2O. Tranquilo até aqui, né? Então, essa reação que você fez é uma simples reação de substituição. Agora, acontece uma coisa bem bacana. Se por acaso no anel aromático já tiver um grupo ligado a ele, por exemplo, aqui já tem um grupo ligado a ele. Ó. Eu não posso tirar ou entrar onde eu quiser dentro do anel. Esse grupo, ele pode ser ortoparadirigente,
ou ele pode ser metadirigente. Daniel, como assim? Quando você pega o anel aromático, você tem algumas posições no anel. Ó, 1, 2, 3, 4, 3, 2. Se tu estiver na posição 1, 2, você está na posição orto. Então, se tiver alguém aqui, aqui eu estou na posição orto. Se eu estiver na posição 3, eu tenho a posição meta. 1, 3, eu tenho a posição meta. E se eu estiver na posição 1, 4, eu tenho a posição para, tá? Então, eu tenho orto, meta e para. Vem comigo. Esse grupo pode ser orto ou para dirigente. Ele vai te dizer o seguinte, ó, quer entrar no anel aromático, só pode entrar na posição orto e para. Ou ele vai ser meta dirigente. Esse grupo orto ou para dirigente é quando lá você só tem apenas ligações simples. Então, se você analisar bem, esse grupo bem aqui, ó, CH3, ele só tem ligações simples. Se você olhar o NO2, ele já está assim, ó. Então, enquanto esse cara bem aqui, ele é um grupo que só tem ligações simples, ele vai te posicionar, ou te lançar para as posições orto, para. Se eu estivesse falando dessa estrutura, eu só poderia entrar na posição meta. Só poderia entrar na posição meta. Então vai acontecer o seguinte, ó. Volta aqui. Anel aromático. Se eu fizer uma substituição, eu posso entrar em qualquer posição do anel. Depois que o primeiro entrar no anel, um grupo entrar no anel, a próxima substituição ela é orientada. Se esse grupo só tiver ligações simples, tu vai entrar na posição orto e para. Se esse grupo tiver uma ligação dupla, tu vai entrar na posição meta. Não esquece, não esquece. Não esquece, não entendeu direito, volta o vídeo e aproveita. Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, esse carinha bem aqui, ó. Tá pra cá. Eu tenho esse carinha bem aqui, ó. NO2. Certo? NO2. Se eu tentar, por exemplo, colocar um cloro aqui dentro, Cl2. Se eu tentar colocar um cloro, o cloro só pode entrar em um lugar, na posição meta. Então, se eu tentar colocar um cloro bem aqui, só posso entrar em um lugar, que é a posição meta. Por que, Daniel? Porque aqui eu tenho uma dupla. Lembra? Se eu tenho uma dupla, eu sou meta dirigente. Então, o cloro vai entrar aqui, ó. Certo? Mais HCl. Perfeito, né, galera? Agora, olha aquela situaçãozinha bem ali que a questão trouxe. Ele me deu um grupo CH3. Só que o grupo CH3, ele é um grupo que só tem ligações simples. Vamos imaginar agora que meu filho vai querer colocar o ácido nítrico. O NO2H. Lembrando que eu já mostrei anteriormente, é uma forma de representar o ácido nítrico. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Esse NO2, ele vai precisar entrar na posição orto-para. Ele vai precisar entrar na posição orto-para. Então, basicamente, vai acontecer isso aqui, ó. O CH3 vai dizer o seguinte, olha, eu só tenho ligações simples. Eu sou orto-para dirigente. Então, vai entrar aqui um. Outro vai entrar aqui. E poderia colocar o outro aqui também. Por isso que é nitro, CH3OH, a gente, esse carinha bem que é chamado de tolueno, é o metilbenzeno, ou tolueno.
trinitrotolueno. Certinho? Mais água. Aí depois só iria para o balanceamento, tá? Fez 3 substituições, coloca a quantidade de substituições que você fez. Poderia também colocar vários produtos. Poderia, mas essa generalização aqui é mais fácil. Tranquilo, gente? Então, quando vem para cá, ó, o que ele está falando para você? A síntese do TNT. Anel aromático. Estrutura ligada a ele. CH3, só tem ligações simples. Vai orientar na posição ortopara. Entrei na posição ortopara. O que você está vendo no quadro não é uma neutralização. Neutralização seria uma reação ácido e base. Por exemplo, você não tem aí. Desidratação seria perder água. Não estou perdendo água, não está tendo perda de água. Eliminação. Gente, ó, eliminação é tirar o átomo. Eu estou substituindo um grupo por outro. Não confunde, tá? Se eu estiver colocando na estrutura, eu tenho uma adição. Se eu estiver tirando um pedaço e colocando outro, tirando um grupo e colocando outro, eu tenho uma substituição. Se eu estiver só tirando, eu tenho uma eliminação. Não vai confundir esses termos. Então, o que você tem no quadro é uma reaçãozinha de substituição, perfeito? Então, é por isso que você tem como resposta aí a letra C, substituição, tá? Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de questão. A pegada é muito boa. A pegada é muito boa. E aí você tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Ó, uma vez tinha uma questão que ela fazia assim, ó. Tinha uma questão que fazia assim, ó. Me dava aqui o cloro, aí fazia isso aqui, ó. NO2, NO2, NO2. Aí ele perguntava, houve a cloração do nitrobenzeno ou a nitração do clorobenzeno? Tá entendendo a pergunta? Houve a cloração do nitrobenzeno ou a nitração do clorobenzeno? Aí tem que pensar o quê? Vamos lá. Quando você olha para cá, você está vendo aqui o cloro. Primeira coisa é, se eu considero que o cloro estava primeiro na estrutura, ele só tem ligações simples, ele vai orientar na posição ortopara. Ah, todo mundo entrou na posição ortopara. Então, o que você está vendo aqui é uma nitração do clorobenzeno. Tem como seria uma cloração do nitrobenzeno? Ah, para ser uma cloração do nitrobenzeno, eu teria que ter o nitrobenzeno, né? Concorda comigo? Se eu faço a cloração, ele só poderia entrar em qual posição? Meta. Aí aqui sim. Ah, aqui teve a cloração do nitrobenzeno. Então já tinha um grupo nitro e o cloro foi orientado a entrar naquela posição. Perfeito? É diferente daqui, que ele orientou para a posição ortopara. Beleza, galera? Aí eu tenho certeza que tu entendeu tudo. Essa questão foi pegada. É uma questão de reação orgânica. É a parte final da química orgânica, tá? E assim, às vezes você acaba tendo dificuldade na reta final de assimilar aquela parte bem ali. Tem que ter cuidado. Tá sendo muito cobrada a parte de reação nas provas. E aí você tem que estar ligado, tá? E esses detalhes aqui associados ao processo de substituição no anel é muito importante. Eu espero que você tenha entendido. Lembra do nosso acordo. Se Deus quiser, a gente vai botar para fechar tudo. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera!